Bom, então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha em forma de aula do Praticadamente. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, que é a Ana Valéria Pinheiro. Ela é hipnoterapeuta, terapeuta holística, nutricionista e acupunturista. Mas esta noite ela vai compartilhar mais uma habilidade dentre tantas outras, que é a terapia floral, na qual é uma ferramenta já reconhecida pela OMS. E o tema de hoje é como os florais podem ajudar no tratamento terapêutico com a hipnose. Mas antes dela começar, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam-o praticadamente e compartilhem. Ana Valéria, agora passo a palavra para você. Obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um grupo que eu respeito muito e que eu sempre fiquei muito satisfeita pelo convite da Lilian de participar com vocês. Normalmente, nesse horário do ao vivo, eu estou trabalhando ainda, né? Mas eu costumo assistir após, né, nas gravações que vocês disponibilizam. E hoje eu estou aqui para para conversar com vocês, né, para trocar sobre dois assuntos que eu sou apaixonada, né, que é a hipnose e a terapia floral. E no consultório a gente agrega as duas terapias para poder melhor atender a alguns pacientes que têm algumas dificuldades de se colocar em transe ou até crenças limitantes por achar que a gente não consegue fazer um tratamento por hipnose, né? Então, eu acho que já que a gente vai falar sobre terapia floral de Bach, seria muito justo a gente primeiro falar só um pouquinho sobre ele, né? Que é o pai dessa terapia. O Eduard Bach, ele é um médico inglês que nasceu no ano de 1886. Ele era bacteriologista, imunologista e trabalhava muito com saúde pública. E na guerra, na Primeira Guerra, né, lá em meados de 1914, né, ele atendeu muitos pacientes vindo dessa batalha, né? E no pós-guerra, ele estabeleceu vários parâmetros por observar esses atendimentos. Ele percebeu que mais ou menos jovens da mesma idade, com ferimentos muito semelhantes, né, ferimentos de guerra, eles respondiam de forma bem diferenciada a um mesmo tratamento. E ele percebeu mais ainda que, dependendo do ânimo, estado de espírito, da condição emocional desses jovens machucados pela guerra, eles respondiam de uma forma muito mais positiva à mesma medicação dada a um outro que estivesse deprimido, apático, extremamente triste pela ausência da família, enfim. Ele foi anotando esse tipo de comportamento e traçando parâmetros, e por ele trabalhar com saúde pública, Bart tinha um olhar muito humano, né? Ele dizia que ele não tratava a doença, ele tratava a pessoa, né? E isso é bem parecido com a filosofia, né, da medicina chinesa, né? E ele já aplicava isso nos pacientes dele, ele tinha esse olhar. E muito encantado também que ele estava pelo trabalho do fundador da homeopatia, né, que dizia que o paciente era o fator mais importante da cura dele mesmo. Baseado nesses estudos, ele criou 38 essências. Essas 38 essências vindas das flores, das plantas, ele usava para tratar emoções e sentimentos.
Então, voltando lá atrás, né, na questão da guerra, daqueles estudos todos, que sempre no pós-guerra a gente tem que olhar que tem alguma coisa de bom, né? Sempre numa batalha mundial, na pandemia, alguma questão a nível de massa, né, a nível mundial, se extrai muita coisa da ciência. E o Barr entrou nessa atmosfera de pesquisa justamente mais depois do pós-guerra. E ele criou 7 nosódios, chamado de nosódios, né? Eram substâncias que tratavam disenterias, disfunções crônicas, geralmente ligadas ao intestino. Ele era um bacteriologista e ele desenvolveu muitas vacinas depois do pós-guerra. E com o uso desses nosódios, ele determinou que, para determinados grupos com as mesmas questões emocionais, você usava o mesmo nosódio, independente do fator que tivesse originado a questão física dele. Então, ele começou a perceber que a emoção sendo tratada de forma igual reproduzia o mesmo efeito benéfico, né? Então, esse estudo do Barr foi determinante para que ele se engajasse, junto com a homeopatia, para ele se engajar nessa pesquisa das plantas. Alguma pergunta até aí? Essa historinha do Barr é importante para a gente entender como é que ele chegou, né, nessas essências. Já vejo multiplica. Oi? Ah, para que você quer saber isso? Tem alguém de microfone aberto aí. É a pergunta ou esqueceu mesmo o microfone aberto? Não, só esqueceu. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que pode seguir. Então, ele foi para a Inglaterra, para o interior, e criou o Barr Center, né, que hoje é Barr Center, mas na época era a casa dele. Se a gente for olhar na internet, em fotos, é um lugar muito bonito, né, assim, bem peculiar, uma abundância de verde, de natureza, e foi lá que ele fez as pesquisas dele. E esse Barr Center existe até hoje, e é de lá que vêm as essências do sistema floral de Barr, né? A origem das essências foi lá. E ele criou 38 essências para tratar 38 estados negativos das emoções humanas. Olha que interessante isso, né? E são chamados até hoje de remédios florais. Tem o nome de remédio e é aceito pelo Ministério da Saúde com esse nome. Ok? Essas 38 essências florais são divididas em 7 grupos. É o grupo do medo, da indecisão, falta de interesse pelas circunstâncias atuais, grupo da solidão, extrema susceptibilidade a ideias e influências, o grupo do desespero e do desânimo, e o grupo da preocupação excessiva com o bem-estar do outro. Essas essências foram divididas em grupos e são usadas até hoje, dessa mesma forma. É importante a gente ressaltar que o Barr se preocupou muito com as questões fitoterápicas e alimentícias das plantas. Isso, com o tempo, poderia causar problema para quem quisesse utilizar essas essências, né? Como hoje, para você utilizar determinadas substâncias, você tem que ter uma formação na área, uma formação farmacêutica, uma formação médica. Então, o Barr, por ele ser médico e saber esses critérios, ele retirou todas as questões de substâncias dessa planta, alimentícias, para que todos nós, a partir do momento que você soubesse desmembrar essas substâncias, você pudesse prescrever e usar. Eu aconselho sempre as pessoas não manipularem, mandar para alguma farmácia para manipular a essência mãe, certo? Porque eu acho que se existe um profissional que é responsável pela manipulação
dessas essências, eu acho que fica mais criterioso a gente não fazer isso no consultório ou em casa, embora muita gente o faça, tá? Eu não faço, eu sempre prescrevo e peço que a pessoa leve à farmácia de manipulação da confiança dela, né? Esses 38 remédios, né? Eles são usados em praticamente todo mundo. E a partir desse estudo do Bach, criou-se vários florais, florais de Minas, florais de Saint-Germain, florais da Amazônia. Nós temos um floral aqui, né, da Amazônia, maravilhoso. E realmente tudo é baseado, né, nas considerações que ele fez. Talvez ele tenha sido intuído, né, sendo um médico, né, a fazer tudo isso, porque todo o trabalho dele foi levado muito a sério, né? As pesquisas foram levadas muito a sério, e a OMS, em 1983, reconheceu o trabalho dele e a nível mundial, né? Então, não é curandeirismo, não estamos falando de cura, estamos falando de um tratamento, né? E pode ser usado e adquirido por todos nós. É muito importante também ressaltar que o floral de Bach não tem contraindicação. O que pode ter alguma contraindicação é a base onde ele foi feito. Pode ser uma base alcoólica, que é o brand, pode ser uma base adocicada, que é a glicerina, e essas bases é que pode ter para determinadas pessoas algum tipo de contraindicação. Para quem é alcoólico, para quem é diabético, então você tem que escolher só a base certa. Porque o floral em si não tem contraindicação. Pode ser usado por humanos, animais, pode ser usado por plantas, é usado em ambientes, pode ser usado nas gotinhas, né, que são bem conhecidas, mas também pode ser usado em forma de cataplasma, de creme, você pode colocar em água de banho para poder deixar o corpo em imersão. Então, a terapia floral pode ser usada de várias formas. Interessante, Ana. Posso te interromper um minuto? Pode, pode. Quer dizer que tem como fazer, o floral tem como ser feito sem o álcool, porque normalmente eu vejo muitas pessoas criticarem o floral porque ele tem álcool, né? Pode sim. Lá na essência mãe, onde ele é feito, ele é extraído e é guardado no álcool, no brand, né, que eles chamam de brand de uva, né? Uhum. Mas essa essência mãe, depois, ela passa por 240 partes e depois ainda é subdividida. Quer dizer, é o mesmo princípio da homeopatia, né? Só que a homeopatia ela tem alguns aspectos que é um pouco diferente da essência de Bach. Eles vêm nesses vidrinhos assim, que a gente encontra, né? Também não aconselho ninguém a comprar pronto. Isso aqui é algo que deve ser prescrito, porque se já está lá na farmácia, pronto, provavelmente já está fora da validade ou saindo da validade, porque é mais ou menos 30 dias, né? Então, e é algo que é seu, é pessoal, né? Quando um terapeuta prescreve floral, ele prescreve para você, de acordo com as suas necessidades do momento, certo? Então, é muito mais assertivo você manipular uma essência do que já comprar uma pronta, né? Normalmente, ele vem nos frasquinhos assim, dessa cor, porque a gente coloca ele é fotossensível, né? Por se tratar de energia, vibração, é fotossensível, e a gente também deve ter o cuidado de não deixar ele do lado do celular na bolsa, em cima de micro-ondas, ter um certo resguardo quanto à emissão de luz ou radiofrequência, certo? A Geórgia, ela está comentando que ela costuma pedir para fazer com vinagre de maçã. Vinagre de maçã é maravilhoso, eu também faço o meu é sempre de vinagre de maçã. Então, assim, na verdade, o floral, ele não tem contraindicação. O que pode haver uma escolha ou outra da base são questões pessoais da pessoa que vai tomar, né? Se ela é um alcoólatra ou ex-alcoólatra,
ela não vai tomar um floral à base de Brand, ela vai tomar um de vinagre, ou ela vai tomar um de glicerina. E existem até algumas farmácias que já conseguem fazer com a base de água. Entendi. A Juliana Lima está perguntando qual a melhor concentração de vinagre de maçã. 30%. E me diz uma coisa, qualquer pessoa pode prescrever floral? Como é que funciona Qualquer pessoa pode prescrever floral. E isso é uma coisa que nos meus estudos, eu fiquei bem assim, impactada, né, com essa preocupação que ele teve, né? Ele não fala hora nenhuma, ele não cita, ele não descreve, ele não fomenta, em nenhum momento, as particularidades e propriedades de nenhuma das flores. Embora a gente saiba, né, que algumas flores são usadas na fitoterapia, ele separa isso, ele não deixa a fitoterapia entrar nesse método. Então, se a fitoterapia entrasse, se a gente se preocupasse com a parte da composição das plantas ou do poder alimentício delas, nós não poderíamos prescrever o floral. A gente teria que ter uma formação para fazer isso. Então, essa preocupação dele eu achei assim, muito bacana, porque realmente ele queria deixar um legado para a humanidade, né? E a terapia floral, ela atua justamente na mudança da nossa atitude mental. É aí que as coisas começam a se cruzar, né? Se você consegue mudar através de plantas, de vibração das plantas, das flores, a sua atitude mental, é aí que a gente vai cruzar com a hipnose, né? É aí que a gente acha o lugar de inserção das duas, certo? Então, a sensação que eu tenho, já viu aquelas mesas de áudio que tem aquele monte de tecla que as pessoas vão sintonizando e ajustando? O floral faz exatamente isso, porque todas as emoções dos seres humanos são muito importantes. O que faz a gente adoecer é uma emoção ficar por muito tempo ou fora da vibração dela de uma forma muito intensa. Um luto é normal, uma baixa estima é natural, mas a gente tem um tempo de recuperação. Eu estou de luto há uma semana, estou triste, mas se eu ficar 3 anos de luto, já é patológico. Então, o que faz uma emoção se tornar patológica é a intensidade com que ela se apresenta ou o tempo que ela perdura. Tem pessoas que falam da morte de uma pessoa e você acredita que aquela pessoa morreu naquela semana e a pessoa já morreu há 10 anos, porque ela não se livrou, ela não se libertou daquele luto. Né? Isso aí eu estou falando também em relação ao medo ou qualquer emoção que esteja fora do padrão. Né? Então, o floral atua justamente aí. Ele equilibra as emoções. Não é que você vai deixar de ter medo. O medo não vai te impactar e qualquer sintonia negativa que esse medo lhe traga é dissipado. Tem duas pessoas querendo... Uma fez pergunta no chat, eu vou te passar, Sim. E o Marcos também depois vai fazer. Eu vou fazer a primeira pergunta do chat, que já está ali. Pode. Ela pergunta o seguinte, se os florais funcionam mesmo se a pessoa não acreditar ou o fator mental interfere? Não. No caso da terapia floral, a gente usa muito para planta, para pet... O Andréia falou que ele botou o cachorrinho dele passou por floral, tratamento Sim, floral. eu já fiz vários florais para cachorro. E assim, não precisa a pessoa que está tomando acreditar. Não precisa, tá? Basta que ela tome da forma regular e o efeito vai ser o mesmo. O Marco quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Marco. Pode fazer. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom dia para mim. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Primeiramente, quero te parabenizar. Estou adorando ouvir a tua voz, tuas falas. Obrigada. Você realmente é muito boa nisso. Parabéns. É um prazer estar aqui com você. E a minha pergunta, em parte, alguém já foi comentada antes. Seria o caso... tem o fator placebo, você já acabou de explicar que não.
Os florais seriam, por exemplo, como usar tratamentos com plantas medicinais, no sentido que a parte bioquímica das plantas interagem com o sistema imunológico nosso e, de consequência, com o sistema emocional? Seria isso? Deixa eu explicar um pedacinho que talvez eu falando, você possa, já vai responder você e vai elucidar mais essa questão. Existem 2 métodos de extração do floral. É o método solar e o método de fervura. O método solar, as plantas são colhidas com a própria folha da planta, para que não... As flores são colhidas com as folhas da planta, para que você não tenha o toque humano na colheita das flores. E elas são colocadas em vasilhas de vidro e cobertas com água da fonte. E essas plantas ficam no sol por 3 horas. Esse é o método solar. O método de fervura é muito parecido com esse, só que é fervido em água, em panela de ágata, vidro ou aço, e ferve por 30 minutos. As 2 essências, tanto a solar quanto a fervura, elas vão ser misturadas com um percentual de brand, que é aquele recolhido das uvas, e vão ser guardados para poder ser misturado para fazer as essências. Na verdade, a parte bioquímica da planta não interfere. Tanto que a gente tem essência que é feita com a mesma planta, mas em estágios diferentes da floração. Então, a florzinha ainda fechada em botão é um floral. Ela aberta é outro floral. Então, a parte botânica, herbácea, alimentícia, bioquímica da planta não importa. O que importa é justamente o fator energético, né? A vibração dessa planta é que importa. Respondi você, Marcos? Muito mais do que eu queria. Obrigada, querido, obrigada. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a Ana continua. Ela tem mais uma dúvida, a Juliana. Pode falar. Como conservar cada formulação? Álcool, vinagre, geladeira... o álcool e o vinagre, né? Como conservar? Geladeira ou posso levar na bolsa? Olha só, eu comprei um saquinho que vende em farmácias de manipulação também, ou você pode fazer. Por dentro tem aquele, parecendo plástico bolha, metalizado, forrado de pano, e o saquinho é o meu conservante do floral, tá? A única coisa que eu faço é que se eu for levar na minha bolsa, eu boto ele de um lado e o celular do outro. Mas ele é conservado a temperatura ambiente, não precisa ser colocado em geladeira, e o único cuidado que nós temos que tomar na hora de ingerir o floral é não deixar a parte do êmbolo encostar na boca ou na língua, tá? Se a gente está trabalhando com vibração, se a gente colocar isso no nosso corpo, a gente vai estar passando a nossa vibração para a nossa essência, tá? A gente não deixa no sol, não deixa em cima do micro-ondas, são cuidados que a gente toma. Como a gente toma também com a homeopatia, né? É basicamente o mesmo cuidado, só que não vai para a geladeira, não. Ele fica a temperatura ambiente. Tá? Interessante. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Então faz. Eu gosto assim. Valéria, é o seguinte, na realidade, eu até comentei na resenha passada, na nossa live da semana passada, sobre isso, do que hoje ia ter essa live com você, e que eu falei, puxa, meu cachorro ele foi tratado com floral. Mas o tratamento que ele fez não foi de ingerir, mas sim o floral no ambiente para ele. Sim.
É muito usado no ambiente também, principalmente quando a pessoa não tem condição de ingerir. Ou, por exemplo, o dono não vai poder fazer a sequência durante o dia das gotas do floral para o cachorro. Se ele tiver condição, ele coloca ou direto na boca do animal, ou ele coloca numa colher ou em algum pedacinho de alimento do animal, e, de preferência, colocou e entrega para o animal, né? Mas se ele não tem essa condição, ele pode fazer um spray com esse floral e colocar em algum brinquedo. Ele pode colocar no ambiente onde o animal vai ficar, né? Isso também se usa muito para bebê, criança muito pequenina, né? Bebês que passaram por partos difíceis, né? Mães que estão amamentando e preferem não tomar nenhum tipo, embora não tenha contraindicação, mas ela prefere não ingerir nenhum tipo de medicamento, né? Então, você pode colocar no ambiente. Então, pode usar em planta, a planta está morrendo, a planta não está legal, ou você se mudou, levou a planta não se adaptou. Você pode estar fazendo uma receita floral para a sua plantinha também, tá? Ok. Obrigado. Quem já tomou, quem já fez uso de floral, entende os efeitos dele, né? Ele ameniza aquilo que te assombra, ele dilui aquilo que te incomoda. Eu posso fazer lembrar de um caso que aconteceu. Eu tinha uma paciente que ela chegou muito estressada, era uma mulher de meia idade, muito estressada, porque ela achava que ela tinha toque, e ela queria a casa toda arrumada, ela queria tudo organizado, ela morava com ela, era só ela e o marido, e ele fazia questão de bagunçar, de não arrumar, de não colaborar, e ela sofria muito com isso. Então, assim, o que para uma pessoa pode ser uma coisa simples, para outra é um motivo de sofrimento. E nós que somos terapeutas, não julgamos, apenas acolhemos e tentamos dar o conforto, né? E aí a gente fez um atendimento floral com ela, foi muito bacana, ela foi para casa, tomou, e quando ela retornou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa livre. Ela disse que o marido dela pegava o quadro e virava o quadro na parede para ver se ela se incomodava com aquilo. Quer dizer, eu acho que deliberadamente ele sabia que ele incomodava ela e ele fazia aquilo propositalmente. E então eles viviam nessa simbiose, né? E ela chegou uma pessoa completamente diferente, ela chegou liberta desse sofrimento. Então, é isso, sabe? É você libertar a pessoa daquilo que aflige. Aí a gente volta para a hipnose, né? Então, é aí que eles se cruzam, na questão da capacidade de você reorganizar sentimentos. Vocês, acho que uma grande maioria que trabalha com hipnose, ou já passou por alguma sessão de hipnose, né? Ou outra terapia, né? Que você às vezes acredita que não vai dar muito certo, né? Não tem essa confiança que aquilo ali vai funcionar. Então, você pode estar fazendo uma anamnese com essa pessoa e entender aquele universo e preparar ela para poder receber uma terapia, preparar ela para começar um tratamento com psicólogo, preparar ela para começar um tratamento quimioterápico, preparar essa pessoa para começar um tratamento com hipnose, né? Então, aqui no consultório já ajudei algumas pessoas nesse caminho. Primeiro floral e depois hipnose. Olha, eu vou dar um pequeno depoimento aqui. Há muitos anos atrás, eu tratei floral. Aí eu não sei, Ana, me diz aí, porque na época eu fiz tratamento de floral com reiki. E eu diminuiu 2 graus da minha miopia. Eu fiz para miopia. Isso. Eu não queria operar. E aí hoje eu tenho uma pequena miopia. Antes eu tinha uma miopia maior, mas diminuiu 2 graus. O floral com o reiki. Aí eu não sei nem se foi o floral, se foi o reiki ou se foi os dois juntos. Eu te digo que foi a sua atitude mental que proporcionou fez com que o seu corpo melhorasse o seu estado de saúde. A gente tem que ter esse cuidado de não falar em cura. A gente tem que ter o cuidado de não falar que a pessoa vai abandonar algum tratamento que ela já está fazendo uso
para poder tratar só com floral, tá? Mas, por exemplo, imagina que uma dor de cabeça que eu sinta venha de uma questão emocional. Toda vez que eu fico chateada, irritada, aborrecida, ansiosa, eu tenho a dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça, ela vai desaparecer não porque o floral tirou a dor de cabeça. O floral estabilizou e harmonizou o que gerava essa dor de cabeça, certo? Pode ser que a sua miopia tenha uma origem emocional. Então, na hora que você trata suas emoções, ainda mais com Reiki, né, que é uma autoterapia maravilhosa, né, você harmonizou o seu ser. A Lilian ficou harmonizada e aí você regrediu. Existem relatos de melhora da glicemia, controle de pressão arterial, mas é muito importante enfatizar, nós não incentivamos deixar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de tratamento, né? Isso é muito importante, porque a pessoa pode falar assim, eu estou tomando floral para pressão alta, não existe floral para pressão alta, né? O que existe é um floral que pode estar tratando a causa inicial da pressão alta dela, se for alguma causa emocional, certo? Certo. O Marco quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Quando você falou sobre a parte da energia do floral, que vai atuar com a energia do nosso corpo, ou do nosso corpo sutil, né? Eu achei muito interessante, porque eu já fiz algumas pesquisas com foto Kirlian, bioeletrografia, né? E é engraçado que as plantas, a parte energética das plantas, elas mudam a tonalidade predominante das cores. E eu já fiz de pessoas que tinham apenas usado Maria Juana, a famosa maconha, e houve uma predominância do azul, que é característico da calma, da apatia, da Isso. E eu só queria acrescentar isso, ou seja, tem uma prova científica. Tem prova científica e hoje, com o avanço da física quântica, a gente pode tratar das vibrações de uma forma científica, né? Se um corpo existe, se essa caneta que existe, é porque existe toda uma compactação físico-química para que ela se mantenha nessa estrutura, né? Então, hoje a gente entende as vibrações moleculares, né? A sensibilidade que a gente tem nos nossos corpos sutis de uma forma muito mais científica, né? Eu achei engraçado aqui que eu até anotei, vou ler para vocês, né? Que no Brasil, quando foi reconhecido, né, e implementado pelo SUS, o tratamento está descrito assim: para tratamento e alívio de desarmonias de causas emocionais. Olha que lindo isso, a gente ouvir isso de uma portaria, né, do Ministério da Saúde. Então, assim, nós fomos incluídos, né? Nós estamos sendo incluídos, porque é importante a gente valorizar as terapias que a gente sabe da eficiência e que por anos e por muito tempo foi rechaçada por preconceito, né? E hoje em dia a ciência está provando, né? Através de equipamentos como o que o Marco falou, Isso, né? isso. Eu já fiz essa foto, fiz a foto do dedo, e é muito legal, né? Você pode fazer. Quando eu fiz o reiki, eu fiz a foto do dedo antes do reiki ser inicializada e a foto depois é muito legal, é muito bacana, né? E se a gente reparar e comparar as fotos feitas de plantas e pequenos animais, eles têm uma camada energética muito superior à nossa. Ter energia não significa ser um ser pensante, né? Vai muito além, vai da sua habilidade e seu poder de se harmonizar com o ambiente, com a natureza. Isso faz com que você tenha muita energia. Né? Temos outra pergunta aqui, Ana. Falar. A Juliana está falando o seguinte, uma outra dúvida. Sou muito nervosa, ansiosa e é muito difícil conseguir relaxar somente com Rivotril. É interessante começar o floral para conseguir fazer hipnose? Para que o floral me acalme, porque o Rivotril não me auxilia na cura nem em nada. Apenas controla o momento. Sim.
O que acontece? O Rivotril, como vários medicamentos, ele atua direto no sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Eles fazem um bloqueio, né? Das sinapses. Então, o floral é uma coisa completamente diferente e poderia estar realmente dando um suporte para ela. O que o floral faz? Ele harmoniza as suas emoções. Eu vou tomar floral e nunca mais eu vou sentir medo. Não é isso. Mas o medo não vai mais me impactar do jeito que ele me impactava antes. Então, se eu sou muito tensa, se eu tenho muita dificuldade de fazer determinadas coisas na minha vida, eu tenho florais para me dar esse suporte, esse embasamento, para que eu consiga levar minha vida de forma diferente. Ficou claro isso? Realmente, a terapia floral, ela não é que ela retire de remédios, não é isso. Mas ela ajuda muitas pessoas a se libertar de muitas tristezas, muitas angústias emocionais que elas carregam durante uma vida inteira. São crenças limitantes. Eu acho que como é que eu digo? Uma vantagem do floral muito grande é essa, né? É você se libertar de uma crença limitante. Eu não consigo, eu não vou, eu não dou certo, ou vou fracassar. Então, tem vários florais dependendo do tipo de emoção que está em desarmonia. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque se deixar, eu vou ficar falando de floral aqui a noite toda. A gente vai entrar para uma... O Gilson tá querendo fazer, ele tá com a mãozinha ali levantada. Fala, Gilson, fala. Depois você me passa um floral para cãibra, viu? Que minha mão está em pé aqui há tanto tempo que... Lembra que eu falei que floral não é para o corpo? Floral é para... Emoção. Emoção. Mas fala, Gilson, fala. Bom, Valéria, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando se torna terapeuta, né? É não cair na história do seu paciente. Não que ele esteja mentindo para você. Mas que o que está falando com você é o consciente dele. E o problema dele está lá no sub, né? Então, suponha que ele te traga um problema que não é o verdadeiro problema. Mas você prescreve uma receita para aquilo que ele trouxe. Há algum tipo de risco para ele? Ou seja, você passar o floral para o problema errado? Não. Então, me dá um exemplo aí. Fala para mim, que aí eu já vou fechar isso com você. Tá, eu cheguei para você dizendo que eu tenho ansiedade, mas não é verdade. Na verdade, o que eu tenho é pânico de barata, é fobia de barata. E eu acho que é ansiedade. O que vai acontecer? Entendeu? Então, você vai conversar comigo e você vai, em algum momento, expor que você está com uma ansiedade X. Certo? Então, essa é a sua queixa. Esse é a sua aflição no campo da realidade, não do subconsciente. A sua aflição que te trouxe até mim foi essa, a sua ansiedade. Então, a gente vai cuidar dessa ansiedade. Entendeu? Lá na hipnose, a gente vai lá na emoção que está atrás, né? Subconsciente me traz a emoção que está gerando esse sofrimento, certo? Mas no floral, eu vou cuidar do que você está me trazendo, sim. Porque é uma aflição. E é essa aflição que a gente vai estabilizar. Imagina que uma pessoa, ela tem um toque, né? Toque é uma coisa que escraviza a pessoa, né? A gente sabe que esse toque, provavelmente, ele tem um componente emocional que está lá atrás, provavelmente ele nem sabe por quê. Mas, se a pessoa está muito tensa, está muito triste e vive prisioneira desse toque, a gente vai tratar o toque. Certo? A gente vai dar a ela as essências que vão amenizar ela para que ela seja mais feliz. E aí ela pode até se submeter a outros tratamentos. No caso das psicoses também, o floral pode ajudar. Uma coisa é eu ter um toque, outra coisa é eu achar que eu sou um super-homem, né? Eu tenho alguns pacientes que tratam, mas aí você tem que ter a consciência de estar em paralelo
né? Você tem que pedir a essas pessoas que elas façam acompanhamento com psicólogo, se for necessário, psiquiatra, né? A gente tem que ter essa consciência, né? De que a gente vai estar ajudando essa pessoa no tratamento dela, na harmonia dela, mas existe o nosso limite, né? A gente não, da mesma forma que eu não posso tirar o remédio da pressão, eu também não posso tirar ele do psiquiatra, né? A não ser que ele fique bem o suficiente que o psiquiatra fale, acabou. Vamos reduzir a dose, vamos mudar a terapia, vamos fazer outra coisa com você, entendeu? E é isso, tem muitas crenças limitantes que a gente transpõe no uso do floral. Eu vou dizer para vocês que eu trabalho terapia floral há muitos anos mesmo. E eu já vi coisas assim impressionantes. Quer ver? Eu era a pessoa mais impaciente da face da Terra. Isso é uma característica minha, a impaciência. Eu vou deixar de ser impaciente? Não. Mas hoje em dia, a minha impaciência está em algum lugar de controle meu. Às vezes eu percebo, né, que eu boto as unhazinhas de fora assim, né? Porque é uma característica minha. Eu sou impaciente. Só que a minha impaciência hoje, ela fica num lugar onde, primeiro, ela não me incomoda, que eu acho que é o mais importante, e ela não incomoda o outro. Porque o fato de eu ser impaciente, eu não posso incomodar o outro. E eu não posso viver prisioneira de uma característica minha. Então, hoje eu digo para vocês que eu sou muito agradecida ao floral, né? E aí, se por acaso eu estiver vivenciando uma situação que eu possa achar que vai me gerar uma impaciência, enfim, se bem que hoje está bem tranquilo, né? Eu não tenho mais essa... eu posso ir lá e mandar fazer um floral para mim, né? Posso ir lá e mandar fazer um floral para mim. Eu vou vivenciar um negócio que eu acho que vai me desestabilizar, entendeu? Mas é isso, eu já fui uma pessoa extremamente impaciente. Ana, tem mais pergunta aqui no chat. Pode fazer. A Marcinha está falando o seguinte, que no período da pandemia, muitas pessoas ficaram muito tempo isoladas e estão com dificuldades para ressocialização. O floral pode ajudar ou tem que ser associado à hipnose? Não. Floral é uma terapia, hipnose é outra terapia que pode ser usada juntas e separadas. Eu associo porque eu encontrei ao longo do meu caminho pessoas que queriam passar pelo processo hipnótico, mas por alguma crença limitante ou alguma baixa estima, medo de fracasso, enfim, elas recuavam. Então, o que eu fazia com elas? Eu primeiro dava um floral, elas usavam durante 2 meses, e depois ela vinha com uma percepção dela mesma completamente diferente, aonde a hipnose atuava de uma forma muito satisfatória. Muito satisfatória. Mas qual foi a pergunta que ela fez também? Se o floral pode ajudar associado à hipnose. No caso essa questão da pandemia, né? Durante a pandemia, eu atendi muitas pessoas presencial e online, justamente por causa das questões emocionais que exacerbaram nesse momento, né, gente? Acho que todos nós, cada um viveu esse momento de uma forma. E, às vezes, as pessoas já tinham alguns problemas que foram potencializados com a pandemia. Realmente, o floral foi maravilhoso. Foi uma ferramenta para mim que me ajudou muito. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Tem uma outra pergunta aqui. É errado, que a Marcinha está perguntando, é errado ir na farmácia de manipulação e encomendar floral baseado naquela tabela de emoções? Porque aquilo ali é uma coisa muito... É como se a gente fosse... Como é que eu digo? Tornar a coisa muito simples. Se você é impaciente, você vai lá e manda fazer um empate. Mas não é só isso, né? Eu sou uma pessoa muito mais completa do que isso. Vai resolver? Vai ser bom, mas eu vou estar tratando uma coisa só e o restante, né? Às vezes eu preciso de algo antes dessa essência
que vai me dar uma base para que eu possa tomar um empates e ele resolver melhor. Não existe floral errado, tá? Se eu chegar ali na farmácia e manipular um deles, eu quero tomar o clemate, eu vou tomar. Não vai me fazer mal. Mas existe o floral assertivo. Aquela receita que a pessoa toma e fala, gente, mudou minha vida. E é isso que eu gosto disso, da pessoa chegar aqui e falar, Ana, eu sou outra pessoa. Ana, olha aqui, ó, eu fiz a tatuagem que eu tanto quis. Ana, sabe? É isso que eu quero. É isso que eu acho bacana. É você ver a transformação daquele ser humano por ele mesmo. Só se harmonizando. Eu acho que essa é a melhor forma de você atuar na saúde de uma pessoa. É você ajudar ela a arrumar o caminho. A Marcinha faz outra pergunta. O floral, para a gente, serve também para o cachorrinho? É o mesmo floral? Assim, você pode pegar o vidrinho do cachorrinho e tomar e vice-versa? A essência é a mesma. Mas se eu fiz um floral para o cachorrinho que o dono estava 2 anos em casa, vou dar um exemplo. O dono estava 2 anos em casa por conta da pandemia, o cachorro ficava debaixo da mesa enquanto ele trabalhava, e aí o dono vai voltar ao trabalho. Então, esse cachorrinho começou a ter crise de ansiedade, o cachorrinho não está comendo, o cachorrinho está caindo pelo. Então, eu vou fazer um floral específico para essa necessidade do cachorro. Se o dono do cachorro quiser tomar, não vai ter problema nenhum, mas o floral foi feito para o cachorro, para as necessidades do cachorro, entendeu? O dono do cachorro, ele quer um floral porque ele também está se sentindo culpado, porque ele está deixando o cachorro em casa, ele está meio temeroso de como é que ele vai chegar na repartição, que ele está lá 2 anos sem ir, ele está angustiado com as questões alimentícias dele, enfim. Aí o floral é para ele, é direcionado para as questões dele. Não é que você não possa tomar, é que o floral bom é aquele que é direcionado para as questões daquela pessoa, tá? Mas as essências são as mesmas. Mas, por exemplo, um cachorro, ou eu peço sempre para fazer na glicerina. Entendeu? Para pet, eu peço sempre para fazer na glicerina, porque o vinagre não é muito bem aceito e o alcoólico também não. Uhum. A Marcinha está perguntando se o floral tem alguma coisa com a homeopatia. Ele tem o princípio, né? Se a gente for pegar os estudos de como ele é feito lá, a essência, a forma como ele é feito, a essência mãe, depois faz a essência de diluição, e depois chega a nossa essência que a gente traz para casa, né? Essa daqui, o princípio é o mesmo, né? É da diluição, porque a gente está falando de energia. É o mesmo princípio da homeopatia. Só que a homeopatia, ela tem umas etapas de bater, de centrifugar, que o floral não tem, entendeu? Ela tem umas etapas físicas que o floral não tem. Interessante, né? Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso fazer? Pode. Eu sei que essas coisas são cíclicas, tá? Tem hora que elas estão em alta, tem horas que baixam. A homeopatia tem andado bem marginal ultimamente. É verdade, tem que ser dita, né? Alguns, por exemplo, o governo da Suíça baniu a homeopatia do sistema público de saúde, por não ter nenhuma evidência de que ela funcione. Perfeito? Isso é grave, né? Isso é muito grave, Sei porque lá, é andar contrário ao que a mas... humanidade está indo, né? Ele está andando ao contrário do rumo da humanidade, né? Mas daqui a 5 anos isso vira homeopatia, vira o herói da hora, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, não é verdade? Acho que o mais importante é a pessoa que está prescrevendo a receita, né? Conversar com muito carinho, com muita ternura com aquela pessoa que chegou com a questão, com a aflição. A gente não pode esquecer de ouvir essa pessoa, de perceber não só o que ela fala, mas o que ela está sentindo, e tentar montar para ela a melhor formulação que vai abranger as necessidades dela desse momento. E sempre que a gente oferece o floral, né, a receita floral, é importante você falar para aquele paciente o que é que você está pretendendo com aquela receita, né? Quais são as emoções que você está trabalhando ali
e por que que você colocou aquilo ali. Né? Então, ela vai tomar entendendo uma receita, né? Não é pegar o papel, ó, manda fazer isso aqui e pronto. Né? É bacana ela saber o que que você fez para ela, que buquê é esse que você montou para ela e por que que você montou esse buquê. Né? Eu acho que é carinho e atenção com a pessoa, eu acho que isso nunca é demais. Né? A Marcinha está comentando, dentro desse assunto, que a indústria farmacêutica ela faz uma pressão para esse boicote contra o que é natural, né? Sim, sim. O chá, a fitoterapia, as ervas em geral, a simplicidade delas é tanta que incomoda, né? Incomoda quem cobra pela caixa, pela bula, pelas cores, né, da embalagem, pelo frasco, pelo rótulo. Então, assim, tem toda uma indústria por trás da indústria farmacêutica que faz uma pressão muito grande, né? Muito grande. Mas eu acho que essa pressão ela é colocada em todas as terapias que não têm a visão do lucro. Por exemplo, a hipnose, né? Qual o custo da hipnose? Qual o custo da hipnose? Né? A hipnose ela não favorece. Por quê? Porque ela não vai dar lucro para a empresa. Certo? Se uma pessoa toma uma caixa de calmante por mês, 30 calmantes, e ela, depois de 2 sessões de hipnose, ela passa a não precisar daquele calmante como ela precisava, isso foi vantajoso? Para quem? Né? Isso foi lucrativo para quem? São essas questões que a gente, como terapeuta e como usuário, a gente tem que estar olhando, né? A gente tem que estar observando isso. Às vezes a gente sai, né, com receitas enormes, aí cada médico que você vai sai com uma receita comprida, cheia de fármacos, né? E às vezes a gente não questiona nenhum, nem procura saber, doutor, por que me passou esse? Explica para mim a receita. Tem muitos médicos que são maravilhosos, ele explica a receita para você, ele te diz o porquê de cada medicamento. Isso é muito reconfortante. Né? Mas tem muita gente que... Por que você está tomando isso? Chega aqui, me dá uma quantidade de remédios, eu estou anotando ali, minhas linhas nem cabem os remédios todos, né? Meu trabalho de nutrição, quando a pessoa chega aqui, eu tenho que perguntar qual é a medicação que ela está tomando, porque às vezes alguns alimentos interagem com os medicamentos. E aí a minha linha não cabe o número de fármaco. Por que você está tomando esse aqui? Não sei. E esse daqui? Não sei. Eu não sei. Os idosos, eles não sabem por que estão tomando os remédios. Então, é importante a gente, quando prescrever um floral, dizer por que a gente colocou, né? Claro, você não vai precisar explicar uma essência para ele, mas você diz, aqui nós estamos tratando isso, 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 isso. É importante ele saber o que é que ele está levando para casa e por que ele está fazendo. E você sempre pergunta, você concorda? Tá bom para você? Porque é isso, né? Foi a queixa que ele trouxe que você está cuidando com ele. A Marcinha comenta aqui que as farmácias de manipulação têm algum selo de garantia? Esqueci como chama, para saber que o produto é de confiança? Ela está perguntando. No caso da terapia floral, como eu vejo em algumas farmácias, veja bem, gente, eu não vou falar nomes, eu não vou falar marcas, mas eu já cheguei em alguns lugares, até casa de produto natural, e encontrei prateleiras cheias de frasquinhos de floral, escrito assim, floral para dor de cabeça, floral para isso, para aquilo, e eu fico olhando e me perguntando o que é que tem dentro daquele frasquinho. Eu não faço ideia. Não sei o que tem dentro daquele frasquinho. Então, assim, e quando eu entrego a receita para as pessoas, elas sempre me perguntam, mas vai fazer em que farmácia? Eu falo, faça na farmácia de sua confiança. A farmácia que você já manipula, você só pergunta se eles fazem floral de bar. Tem farmácia que só faz floral de bar, tem farmácia que faz vários florais. Então, eu sempre, quando alguém realmente não sabe onde fazer, eu falo, procure uma farmácia grande, uma farmácia que você sabe que tem fiscalização nela, né? Todas as farmácias que são fiscalizadas, elas têm lá a caixa de essência mãe
e veio lá do Bar Center. Ana, quanto tempo de formação a pessoa normalmente tem que fazer? Como é que funciona para poder prescrever os florais? É diferente. Tem gente que faz um curso de floral que ela vai manipular as essências. Aí é um outro departamento. Porque se você vai manipular as essências, você tem que ter uma formação muito maior, porque aí você vai abranger outras áreas do saber, de fármacos, né? Porque você vai ter que entender de diluição, de como guardar e armazenar essas substâncias. Então, essa é uma formação longa, porque você vai ter que entender como você vai produzir cada essência floral. No caso de você aprender as essências, você pode ter cursos de 2 dias, de 3 dias, de uma semana, depende da hora e do aproveitamento de cada um. O ideal é que você sempre tenha como se comunicar com a pessoa que ensinou você, que passou as informações para você, para que você possa ter liberdade de estar sempre tirando suas dúvidas, de estar dividindo Porque quando eu comecei a prescrever, o que eu fazia? Eu fazia anamnese, eu atendia o paciente e não entregava a receita a ele na hora. Porque eu ia lá na minha professora, batia a receita com ela, perguntava cada item, dizia se eu estava no caminho certo, aí depois eu entregava. Hoje em dia, não, a pessoa está falando, eu já estou escrevendo, mas é uma outra pegada, é uma prática que você já vai tendo um olhar diferente. Mesmo assim, às vezes eu fico parada pensando, eu fico assim, peraí, eu estou entre essa e essa, aí a pessoa vai conversando comigo e eu estou entre uma e outra, aí ela fala alguma coisa, aí você escolhe, você é mais assertivo, entendeu? Então, o importante é que você tenha com quem tirar suas dúvidas, que você tenha com quem, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, ou você comece a adquirir também material que você possa consultar, isso também é importante, né? Para fazer as melhores escolhas. O Gilson perguntou aqui, indica algum curso de formação? Não sei se eu posso falar. Pode falar sim. Eu vou dar um curso de formação em abril. Se você quiser, depois eu mando para você. Tá? Depois, no final, você passa os detalhes do seu curso. Tá bom, tá bom. A Marcinha está perguntando o seguinte: a doutora é nutricionista também. A questão emocional é dos maiores fatores para desequilíbrio alimentar, mudanças corporais. A senhora associa ao tratamento floral ou são consultas e propostas diferentes? As consultas, às vezes, são separadas, né? Mas, às vezes, eu vejo que a situação ali não vai evoluir se ela não tratar o emocional dela, né? Eu posso chegar com uma disfunção alimentar, consciente e tudo bem, e vou conseguir um tratamento sem um apoio do floral. Mas, às vezes, você vê que a pessoa não tem condição de evoluir, né? E para muitos pacientes, eu passo floral, né? Para ele começar essas mudanças, para ele enfrentar o período que ele está passando, né? E já são tantas cobranças que ele vem, quando ele chega para mim, ele já tentou sozinho, ele já foi no endócrino, ele já fez um monte de coisa, dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo. Antes de chegar na nutrição, o paciente roda. E aí, quando ele chega aqui, às vezes ele já está bem machucadinho, né? E aí a gente tem que acolher. E todas as ferramentas que eu, como profissional, tiver, eu vou oferecer ao paciente. É interessante. O Gilson está falando, doenças infectocontagiosas, como hanseníase, podem ser aliviadas pelo floral? Eu tenho alguns pacientes que começaram a terapia floral por conta de psoríase, né? Que é uma doença que traz um impacto social, emocional muito grande, né?
dependendo de da parte do corpo que a pessoa é atingida pela psoríase, ela tem uma situação de muito constrangimento. Então, eu tenho alguns pacientes que tratam psoríase com floral, e ela evita essas crises. A hanseníase eu nunca atendi, mas se essa doença, né, se a hanseníase trouxe algum mal emocional, a gente trata. Assim, Uma doença, né? Uma doença que socialmente é uma doença muito impactante. Então, a minha experiência maior é com a psoríase. A hanseníase eu nunca tratei, mas se a pessoa chegar para mim com hanseníase ou com qualquer outra doença impactante, eu vou tratar o que está impactando ela. Entendeu? Não é só porque ela chegou aqui com a hanseníase que eu vou julgar que ela precisa desse ou daquele floral. De repente, ela está ótima. Ela está com outras questões. Então, é isso. Vamos ouvir o que está incomodando essa pessoa, né? Porque senão a gente termina botando o nosso julgamento nessa história aí. A gente, conforme nós vamos trabalhando, nós percebemos que a origem das doenças realmente é a parte emocional, né? Essa é a base essa é a base da filosofia do Bach. E aí a gente chega e percebe que se com os florais dá para você tratar as emoções, consequentemente você vai conseguir tratar, né, a doença no final das contas, né? No curso eu vou explicar essa questão vibracional, vou explicar cada pedacinho desse para poder ficar bem claro, né? Cada essência é explicada, para que serve, o que ela altera, para quem ela é indicada. Então, é isso que é importante, você saber cada essência, o que ela vai poder ajudar naquela pessoa, né? Naquela desarmonia. Interessante. O André, vai vendo a hora aí, porque eu não marquei muito bem, não, mas a Ana já está há um tempão, deve estar cansada de falar, e para fazer o merchan dela, tem uma pergunta aqui. Bá viveu muito? Ele está perguntando se ele viveu muito. Olha, ele faleceu, eu tenho anotado aqui, em algum lugar está aqui. Eu acho que o Ele faleceu em 1936, e ele nasceu em... Essas coisas de data eu não tenho... Ele nasceu em 1886. Fez as contas aí, Gilson? Eu não fiz, Ele não. nasceu em 1886. 86 e faleceu em 30 e... Ele faleceu... Morreu com 50 anos. Ele morreu novo, isso aí. Isso aí. E ele deixou um legado, assim, porque depois dele, eu também sou estudiosa do floral de Saint-Germain, mas eu estou doida também para estudar o floral da Amazonas. Então, assim, as plantas locais, elas têm propriedades que ajudam, atuam e harmonizam aquela localidade. Então, a gente tinha que aproveitar mais isso morando num país como o nosso, né? É verdade. A gente tem que meter a mão nessas ferramentas. A gente tem uma diversidade. E não tem forma melhor de divulgar do que você mostrar a pessoa como é eficiente. Mostre a ele como é eficiente e que você não precisa fazer nenhum tipo de propaganda. Ele, por si só, já vai entender. Né? É igual um mau acupunturista, né? A pessoa vai na acupuntura e fala, gente, eu fiz acupuntura e não adiantou nada. Não dá para julgar, né? Não dá para julgar a terapia, às vezes, por um mau profissional. Você trabalha também com acupuntura, né? Também trabalho com acupuntura. Sou Para quem não apaixonada sabe, pela medicina chinesa, né? Porque a filosofia deles é essa, você tratar o ser humano como um todo. interessante. É isso. A Marcinha falou, amo a acupuntura, usei para muitas coisas e tudo deu certo. É maravilhoso, é maravilhoso. Verdade. Vocês já viram que eu sou desse plano aí. Isso aí.
Alguém André? quer fazer mais alguma pergunta? Pelo visto, né, todas as suas formações rodeia justamente essa filosofia chinesa, né? Você De viu você. isso? Não é? Perfeito. Boa essa observação. Exatamente isso. Exatamente. É isso aí. E a harmonia é a busca de todos nós. Como eu disse no começo, Ana Valéria, agora você poderia passar até aqui para os nossos convidados aqui, né, que estão aqui assistindo no ao vivo, e também como vai ficar gravado no YouTube, No podcast? no podcast, né, no Spotify, você pode passar, então, fazer o seu merchan. Se você quiser falar sobre o seu curso e passar suas redes sociais, você fique à vontade agora nesse momento. Tá bom. A minha rede social, aqui nós temos um consultório, é o Puro Cuidar, tá? No Instagram eu estou como @puro_cuidar, tá? O Puro Cuidar. Esse aqui. Não sei como aparece, tá? Aparecendo. E quanto ao curso, o curso vai ser dia 9 e dia 10 de abril. Vai ser em Copacabana. É o dia inteiro, tá, gente? De 8 às 6 da tarde. Depois nós podemos botar no grupo para o pessoal. Nós vamos trabalhar com a prática, né? Porque eu acho que a prática é fundamental. E a teoria vai ser entremeada com prática, porque eu acho que fixa melhor. E nós vamos trabalhar também a sensibilidade, né? As características que são necessárias a qualquer pessoa que pretende cuidar do outro, né? Quem pretende cuidar do outro tem que desenvolver em si mesmo algumas características, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Eu convidei 3 farmácias para estar no final do curso, não vou dizer o nome, porque eu não estou fazendo propaganda perto, para poder eles tirarem dúvidas dos alunos, né? Porque eu acho que é importante o farmacêutico estar lá para falar sobre como a coisa acontece, né? Porque eu acho que quando você pega informação na fonte, fica muito melhor, né? E aí, realmente, quem tiver interessado, a gente pode estar colocando no grupo e vocês entrem em contato. Eu sempre tive esse sonho de fazer esse curso, porque eu adoro terapia floral. E depois de muitos anos, eu tive esse insight, depois que eu fiz até uma hipnose não verbal, eu já falei isso, né? Umas 2 ou 3, 4 semanas depois, me veio esse insight, por que não fazer agora esse curso, né? E eu estou me dedicando muito, está ficando um material muito bacana, tem muitas surpresas que eu não vou contar, porque senão, né? Todo entremeado de surpresas e nuances, porque eu acho que eu quero que as pessoas sintam as mudanças de emoção durante o curso, né? De como você pode mudar a emoção durante uma aula. Ana, tem possibilidade de se fazer online também? Porque tem bastante gente, tem gente do Rio aqui, mas tem gente de fora aqui que eu sei que é de Nesse fora. momento, esse curso ele foi todo montado para presencial. Por isso, vai ter muito do sensório, né? Tanto que depois eu vou, para quem confirmar, eu peço para levar uma canga, porque vai ter momentos que a gente vai fazer trabalhos sensoriais, porque é importante as pessoas entenderem na prática do que a gente está falando, né? A gente está falando algo que a gente sente, e aí a gente tem que praticar, entre nós e sozinhos também. Tá? Interessante. Olha, tem uma pergunta aqui no chat, hein, Andréia? Pode. Posso ver aqui? O Gabriel Martins, ele está falando assim, fiz reflexologia umas 3 vezes. Ela causa uma boa sensação, mas percebo que é importante a pessoa estar concentrada naquele momento e se entregar ao relaxamento. Não sei se encaixaria como uma forma de terapia integrativa. A reflexologia podal? É a Gabriel, reflexologia podal?
reflexologia podal, ela é uma prática. Na planta dos pés, Sim, ele falou que sim. na planta dos pés, você tem todos os pontos reflexos do corpo. Igual você tem na orelha, na palma da mão, na ilha dos olhos, né? Então, a gente tem partes reflexas do corpo. Quando a gente faz um tratamento de reflexologia podal, a gente vai trabalhando cada pedacinho do corpo. Se você tiver num ambiente calmo, tranquilo, uma musiquinha de fundo, pouca luz, você pode até ir narrando para o seu paciente o que você está cuidando, ou ele pode ir dizendo para você as sensações que ele está sentindo. Né? É muito interessante. A Marcinha colocou no chat as datas do curso, né? E o Aloysio está falando que você é maravilhosa, ensina com muita calma e paciência. E o Gilson está falando que ele acha que ele vai ficar uma gracinha de canga. Ah, mas a canga não é para vestir. Ah! Você pode ir vestido de canga, eu vou adorar ver isso, né? Mas a canga é para a gente usar de outras formas lá. Pode ser uma toalha também, não precisa ser uma canga, não, tá? É que canga todo mundo tem, ou alguém tem perto da gente. Pois é, né? Estou à disposição, tá? Se alguém quiser depois falar mais a respeito, eu amo falar sobre terapias, e eu sou uma pessoa assim, às vezes eu estou com pouco tempo, mas eu não esqueço, não. Tá lá a mensagem, em algum momento eu vou responder. Se alguém quiser diretamente falar comigo, pode me ligar, tá? A Ana está no grupo, gente, está no grupo do WhatsApp. Então, assim... Mas deixa teu telefone. Fala teu... Na divulgação tem o meu telefone, o telefone do consultório, mas pode ficar bem à vontade, tá, gente? Pode me ligar, pode mandar pergunta, se quiser tirar dúvida, saber como procede, como fazer as coisas, pode. Se eu souber, com certeza a gente vai estar trocando, porque tudo na vida é troca. E a Lilian tinha perguntado do online, mas do curso, né? Mas você faz atendimento online também, né? Faço atendimento online, entendeu? Perfeito. A pessoa só tem que ter disponibilidade, que eu falo que a terapia floral ela tem hora para começar, mas ela não tem hora para acabar. Eu já fiquei 2h30, 3 horas com a pessoa ali, a gente nem vê a hora passar, né? Porque a gente vê, eu vou lá de trás, lá da infância, a gente faz uma varredura, né? Porque o floral a gente não trata só o que está incomodando agora, a gente trata às vezes o que incomodou lá atrás e está perturbando a tua vida agora. Isso no campo do real, né, gente? O sentimento mesmo. Perfeito. Então, Adorei, gente, adorei. Que bom. é isso aí. Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional e espero que vocês tenham gostado. E lembrando também a todos que entrem e sigam no Instagram, do Praticadamente, para que assim vocês vão receber os comunicados, né, de todas as próximas resenhas em forma de aulas que vamos ter por aí. Agradecemos imensamente a nossa professora de hoje, Ana Valéria Pinheiro, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá.